Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados, vamos lá. Hoje nós vamos falar do Exu da meia-noite. Então, como eu digo em todos os vídeos, quando eu vou falar da pombagira, vou falar do Exu e seus médiuns, eu sempre deixo claro, é uma falange, não existe apenas um Exu da meia-noite. Então, portanto, eu vou falar do Exu da meia-noite que eu conheço, as minhas experiências, e aí o que se torna interessante, principalmente para você que tem esse poderoso ao seu lado, que é o Exu da meia-noite, porque vamos ficar cá entre nós, Exu da meia-noite é Exu da meia-noite. É muito importante que você coloque nos comentários, você que é do Exu da meia-noite, as suas experiências com ele, o que está dizendo esse vídeo para você, quais são as revelações, quais são os mistérios, né, do seu meia-noite. E aí, o que acontece com isso? A gente enriquece cada vez mais a espiritualidade, conhecendo essa falange, conhecendo o seu meia-noite e conhecendo os gostos e como seus médiuns são, né? Ou pelo menos quais são as características que o seu meia-noite passa para seus médiuns. Bom, conversando com o seu meia-noite, ele me falou que ele veio de uma linhagem cigana. O povo dele, porque os ciganos, eles vieram da Romênia, do Egito, da Índia, tá? Ele é descendente de terceira geração. Então, os avós dele, ciganos, vieram para o Brasil e ele foi filho de um cigano com uma mulher que não era cigana, tá? Então essa mulher engravidou e assim que o bebê nasceu, deu para o pai que era cigano. Olha a confusão. Então ele já era um híbrido, né? Filho de uma mulher que não era cigana, junto com esse pai que era cigano. Isso. Aí o que acontece? Existem os valores no povo cigano, que é o valor do sangue, é o valor da moralidade, é o valor da hereditariedade, é o valor das magias, dos conceitos, dos preceitos. E dentro desse contexto, o povo cigano classifica: se o cigano for puro, é sangue bom. Se o cigano não é puro, é sangue ruim. Então ele veio disso. Ele veio dessa jornada, dessa caminhada. E logo na adolescência dele, por ele se sentir rejeitado, né, pelo seu próprio grupo e ao mesmo tempo ele era rejeitado pela sociedade. A sociedade via ele como um cigano e o povo cigano não via ele como cigano, né? E o que ele fez? Ele saiu do bando, abandonou o bando cigano e saiu mundo afora. Nesse mundo afora, ele foi trabalhando, né? E naquela época, pelo que ele me conta, houve uma guerra, se eu não me engano, foi a Guerra do Paraguai, se eu não me engano. E ele foi convocado, escalado, obrigado, não faço ideia, a fazer parte desse pelotão, desse exército que iria para essa guerra, tá? Então tá. Aí, o que aconteceu? Ele virou um soldado, agora ele é um cigano, ele é um filho de uma mulher da sociedade, e agora ele
entrou para as Forças Armadas e foi para a guerra. E diz que essa guerra foi um genocídio, foi uma tragédia. Muita gente morreu. Diz que morreu crianças, morreram idosos. Diz que essa guerra foi uma tragédia. E assim que terminou essa guerra, ele voltou para o Brasil e ele teve que se deparar com o quê? Ele teve que se deparar com todos os traumas, todas as rejeições e todas as mortes que ele viu. Se eu acho que eu consegui colocar na cronologia certa, pelo menos do que a minha memória me faz lembrar, tá? Aí começa a nova história. Quando ele desencarna. Quando ele desencarna, a falange do seu meia-noite convocou ele. Por quê? Devido a tantas mortes, devido a tantas almas, devido a tanta tragédia, devido a tanta rejeição, a tanta perseguição, esse homem, essa alma, estava ferida, apagada, machucada. Aí a gente começa a entrar nos mistérios do seu meia-noite. Então, o porquê, um dos porquês, né? Porque não existe uma história absoluta para todos, né? Existem suas nuances. Mas um dos motivos dele chamar meia-noite é o antes e o depois. Faz sentido? Então, meia-noite é aquele portal, é aquela passagem, é aquela divisão dos dois mundos, o que aconteceu ontem e do novo dia que vai chegar, aonde aquele dia acaba, um novo dia começa, com a sua escuridão. Então, dentro dessa escuridão, nessa passagem do antes e depois, desses portais que se abrem durante esse momento, é onde o seu meia-noite está ali, cuidando desses portais, resgatando almas, orientando, doutrinando, executando, favorecendo a outros trabalhos, a outros Exus, a outras entidades, sejam essas entidades do cemitério ou não, seja da encruzilhada ou não, seja das matas ou não, porque sempre eu vou repetir isso. Às vezes, quando você pega Exu da meia-noite das encruzilhadas, Exu da meia-noite da Calunga, às vezes, a maior parte da minha experiência com Exu da meia-noite, eles se apresentam apenas como Exu da meia-noite. Mas pode ser que ele tenha um ponto de força, e eu chamo esse ponto de força, para quem não tem conhecimento de espiritualidade, eu falo que é um sobrenome. Esse sobrenome, Calunga, cemitério, encruzilhada, eu chamo como ponto de força. Então, o seu meia-noite, ele tem essa magia, ele tem essa egrégora, ele tem esse ponto de força, porque meia-noite é um ponto de força. E por conta desses portais, dessas dimensões, sendo elas mais sutis ou não, ele também gosta muito de utilizar espelhos. Então, os médiuns do seu meia-noite podem muito falar qual é a relação deles com os espelhos. Os espelhos são uma arma mágica, poderosa para o seu meia-noite. Não quer dizer que em terreiro ele sai segurando espelho, ninguém está dizendo isso, né? Ninguém está dizendo que ele virou Oxum e está com um espelho ali. Não, não tem nada a ver. O espelho é uma ferramenta de portal. Então, muitas vezes, eu já vi o seu meia-noite se manifestar em um espelho. Então, esses reflexos, essas dimensões, essas magias, essas potências
potencialidades da espiritualidade, a gente não pode falar que tem que ser só de um jeito, cada um tem a sua experiência. Então os espelhos é uma arma muito poderosa para magia com o seu meia-noite, fica a dica, tá? Tirando aquilo que a gente sabe já de rotina dos Exus. Aí ele me contou que tem, dentro da falange do seu meia-noite, tem muitos homens que foram comerciantes, que foram negociantes, senhores de grandes comércios. Então, para você ver, um é cigano, o outro é comerciante, o outro é fazendeiro, o outro é banqueiro, o outro é viajante, o outro, enfim. Então, essa falange, ela é chamada, esses homens foram chamados para essa falange, principalmente por essa vivência, no caso desse Exu da meia-noite, com as experiências de morte, de guerra, de conflito, de dor, de rejeição. Então, você é uma característica muito do seu meia-noite, ele ser muito sério. Ele, muitas vezes, você não consegue descrever se ele está gostando de alguma coisa ou se ele não está gostando. Eles são sérios, eles miram o olhar. E dentro de um trabalho, eles causam e trazem muita firmeza. E para os centros, os terreiros, que trabalham com obsessão, obsessores, limpeza, descarrego, o seu meia-noite, ele é muito invocado para essa limpeza, para levar esses eguns, para fazer esse descarrego, que muitas vezes o terreiro ele fica pesado, somente aqueles terreiros que se dedicam muito à cura, a trabalhos com ebós, quebra de feitiço, de maldição. Seu meia-noite, ele é um excelente, maravilhoso Exu. Então, a gente tem que partir do princípio que os Exus, eles fazem todos os trabalhos, seja qual Exu for. Se tiver que levar um egum, se tiver que fazer um descarrego, se tiver que abrir caminho, se tiver que fazer feitiço, mandar demanda, defesa, ataque, todo Exu faz. Mas o Exu da meia-noite, ele tem um ponto de força que está ligado às almas, que está ligado aos portais, às dimensões e aos mundos invisíveis. Porque a gente não pode considerar que existe dentro da espiritualidade somente aquilo que a gente viu ou que a gente aprendeu. Seria reduzir demais, né? Porque a gente talvez, até os dias de hoje, eu não acredito que nós tenhamos capacidade de ter aprendido tudo e que a gente saiba de tudo, até mesmo porque tudo tem movimento. E se tudo tem movimento, e se Exu é movimento, é óbvio que nós sempre estaremos aprendendo com o seu meia-noite. Sempre. Falar com o seu meia-noite, se ele estiver disposto a dar os conselhos, orientar, é só seguir, que você realmente vai deixar o antes para trás e vai chegar o depois na tua vida. Os médiuns do seu meia-noite. Os médiuns do seu meia-noite, aí você já vê a história do seu meia-noite. Então, os portais, as almas, as guerras, os conflitos, as coisas todas de um homem vivo que desencarnou. Então tá, os médiuns do seu meia-noite, eles não podem ser rejeitados. Eles não podem ser rejeitados. Tudo bem, ninguém pode ser rejeitado, tudo bem. Mas eles têm uma reação muito forte com a rejeição. Eles costumam ver coisas onde ainda não existem. Né? Tamanho, não vou dizer medo,
mas tamanho é o cuidado e a observação que eles possuem. Os filhos do seu meia-noite, esse negócio de grupo, de família, das pessoas reconhecerem o que eles fazem, a dedicação que eles têm e o empenho que eles têm, porque eles vão lá, eles querem resolver, eles querem fazer, e se eles se sentirem não reconhecidos, para eles isso é um tipo de rejeição. Então, olha, não ser reconhecido é uma rejeição. Um exemplo besta, esse homem ou essa mulher cortou o cabelo, comprou uma roupa nova e ninguém elogiou. Eles podem entender isso como rejeição. Então, são pessoas de pavio curto, são pessoas que se inflamam, são pessoas que na hora que eles estão com raiva, eles começam a ficar vermelhos, o olho estala, parece que vai sair do rosto. Então, tem que ter um pouco de paciência com eles e deixar as coisas com os filhos do seu meia-noite tudo claro, pode ser o que for, mas deixa claro. É a melhor alternativa para quem é bravo, para quem tem pavio curto. Ao mesmo tempo, o seu meia-noite lhe causa no médium, seja o médium homem ou mulher, uma inflamação sexual. Os homens e mulheres do seu meia-noite são altamente férteis e adoram reproduzir, né? Reproduzir ou o sexo em si. Então eles são de um calor, uma intensidade sexual muito, muito grande. Se você for companheira ou companheiro de um médium do seu meia-noite, você tem que se preparar, você tem que ter disposição, porque eles inflamam. Bom, nos negócios, os filhos do seu meia-noite são ótimos. E por coincidência, acabam que são pessoas mais noturnas. Então funcionam muito bem das 6 da tarde até a alta madrugada. Pode ser que isso mude com a maturidade, mas eu tenho certeza que dos 10 anos aos quase 50, essas pessoas são noturnas, são aqueles gatos, andam no telhado, conseguem aprender, conseguem estudar, conseguem fazer negócios, conseguem responder mensagens, são mais ativos das 6 horas da tarde para frente. Costumam ser bem corajosos, não no sentido de não ter medo de nada, mas são pessoas que se tiver que aprender a dirigir, aprende rápido. Se tiver que aprender uma construção, aprende rápido. Se tiver que levantar uma parede, aprende rápido. Se tiver que passar uma roupa, passa rápido. Eles aprendem com muita facilidade. Agora, outra característica dos médiuns do seu meia-noite, eles sonham muito. Parte desses sonhos são projeções astrais. Outra parte desses sonhos são visões, previsões e imagens, ou déjà vu, né? São coisas que eles já vivenciaram e eles não sabem dizer nem como, nem porquê. Eles só veem a cena até acordados, mas isso é muito mais fácil durante o sono. E tomar muito cuidado com bebidas alcoólicas. Por quê? Não é por causa do seu meia-noite. É porque, devido a esse temperamento, devido a esse gênio dos médiuns, que tem um gênio mais forte, mais incisivo, mais hiperativo, a bebida deixam eles felizes, deixam eles alegres, deixam eles mais comunicativos. E isso pode, de uma certa forma, favorecer aquela pessoa adquirir vícios, mas também pode deixar ele mais bravo. Então são coisas que eu já observei nos médiuns do seu meia-noite, o cuidado e o equilíbrio com as bebidas. E eles têm que ter a sensibilidade
Porque por eles terem essa hiperatividade, eles acabam achando que as pessoas são lentas, que as pessoas são devagar, têm raciocínio lento, e eles acabam sendo chatinhos, porque eles pegam no pé, eles cobram, eles reclamam, eles mandam fazer de novo, e assim vai. Então, essas características, elas são muito importantes, porque se cada Exu, cada pombagira traz uma característica, uma qualidade para seus médiuns, para a gente, para a casa de santo, ou para a casa que eles tomam conta, isso vai trazendo equilíbrio, porque traz organização, traz respeito, traz direção, traz caminho, traz aprendizado. Então, essa história do Exu da meia-noite é a história que eu conheço, são as coisas que eu observei, são as coisas que eu aprendi com o seu meia-noite e espero que vocês tenham gostado. Você, filho do seu meia-noite, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que bate com você, né? Quais as coisas que você poderia acrescentar aqui nos comentários para enriquecer mais ainda esse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha para o canal crescer, né? Que eu serei muito grato. Axé para todos e que seu meia-noite nunca falte em nossas vidas. Axé.